Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui, na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 16 e 17 de agosto de 2023. Gisele, nós temos a continuação de um julgamento que é extremamente complexo e, por isso, há essa continuidade de sessões sucessivas para analisar diversos pontos específicos do chamado pacote anticrime. O que chama mais atenção, geralmente se fala muito a respeito disso, é a questão do chamado juiz das garantias. Ponto, inclusive, sobre o qual já foi formada a maioria dos ministros em relação à implementação do modelo. Só que a situação não para por aí. Faltam os votos de outros ministros e há vários pontos que ainda estão em pleno debate durante o julgamento que continua. Perfeita observação, Cadu. Realmente nós estamos aí no meio de um julgamento extremamente importante que promete, pelo menos pela configuração que já restou demonstrada até agora, a implementação do juiz das garantias, que seria aquele juiz que atua na fase de investigação. Nós já temos 6 votos favoráveis à constitucionalidade desse dispositivo. Falta ainda os ajustes quanto ao prazo, que será conferido para que haja, de fato, esta implementação. A gente não pode, Cadu, assim, dizer efetivamente que o Supremo já declarou a constitucionalidade, porque, como você mencionou, temos apenas a maioria de votos e os votos podem ir se adequando até o momento final em que é proferido efetivamente o resultado do julgamento. Mas tudo tem caminhado para a declaração de constitucionalidade do juiz das garantias. A gente continua acompanhando, portanto, Gisele, esse julgamento importante que acontece, marcando esse início de semestre, ainda estamos no início de semestre, primeiro mês, primeiras semanas do segundo semestre de 2023. Daqui a pouquinho a gente vai para as sessões presenciais. Antes, a gente confere destaques do plenário virtual. Por unanimidade, o STF decidiu que o ministro André Mendonça poderá votar em tese do chamado Marco Temporal de Terras Indígenas. O próprio ministro encaminhou à Corte o pedido de avaliação porque, antes de assumir a vaga no Supremo, ele atuou como advogado-geral da União e assinou documentos dos autos. Repórter Renato Rosa. A questão de ordem apresentada pelo ministro André Mendonça foi julgada no plenário virtual. Ele defendeu que o Supremo permita que o ministro que já tenha se manifestado possa votar na fixação da tese. No voto destacou: pondero, contudo, que em razão da sistemática de julgamento atualmente empregada por este colegiado maior, nada obstante a eventual ausência de manifestação em relação ao caso concreto, não deve o ministro, virtualmente, suspeito e impedido, deixar de participar da integralidade do julgamento, concernente à repercussão geral, incluindo voto, debates e sessões correspondentes, apenas deixando de apresentar voto sobre a causa piloto, o caso concreto. O ministro André Mendonça justificou a necessidade desse esclarecimento porque, antes de ocupar a vaga no Supremo, em dezembro de 2021, ele assinou manifestações no processo, enquanto era advogado-geral da União. Em junho, o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas foi suspenso após André Mendonça pedir mais tempo para analisar o processo. No recurso, a FUNAI contesta a decisão do TRF da 4ª Região, a favor do governo de Santa Catarina. O Instituto do Meio Ambiente do Estado pede a reintegração de uma área localizada em parte da reserva biológica do Sassafrás. O que os ministros decidirem valerá para disputas judiciais semelhantes em todo o país. O marco temporal é uma tese jurídica, prevê que os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou já disputavam até 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. O Supremo Tribunal Federal anulou a norma que estabeleceu restrição de acesso a processos internos da Polícia Federal. Segundo a relatora ministra Carmen Lúcia, deve prevalecer no poder público o princípio da publicidade a todos os documentos. Acompanhe os detalhes com Anderson Arcoverde. O Supremo Tribunal Federal analisou em plenário virtual uma ação movida pelo PSOL que questionou um ofício da Polícia Federal de 2021.
A norma estabeleceu que todos os processos do Sistema Eletrônico de Informações do órgão fossem cadastrados com nível de acesso restrito ou sigiloso. A relatora, ministra Carmen Lúcia, lembrou que, conforme jurisprudência do STF, o princípio que deve prevalecer no Estado republicano é o da publicidade e do acesso aos documentos públicos de todos os poderes. O segredo pode ser aplicado apenas em casos específicos, que envolvem a segurança dos cidadãos, da sociedade e do Estado, ou para resguardar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. A ministra propôs a fixação da seguinte tese: o ato de qualquer dos poderes públicos restritivo de publicidade deve ser motivado objetiva, específica e formalmente, sendo nulos os atos públicos que imponham genericamente, sem fundamentação válida e específica, impeditivo do direito fundamental à informação. A maioria do plenário acompanhou o voto da relatora. E agora nós vamos para os destaques do plenário presencial, as sessões que normalmente acontecem quartas e quintas-feiras no plenário do Supremo Tribunal Federal, que continuou a julgar na sessão da quarta-feira, dia 16, ações sobre o chamado Juiz das Garantias, além de outros dispositivos do pacote anticrime. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. O plenário analisa 4 ações de inconstitucionalidade que questionam a implementação do Juiz das Garantias, mecanismo que foi incluído no Código de Processo Penal por meio da Lei 13.964 de 2019. Na prática, a regra determina que cada processo penal seja acompanhado por 2 juízes. O juiz das garantias fica responsável pela parte inicial, na fase do inquérito, enquanto o outro juiz profere a sentença. Nas ações, os autores contestam a competência da União para tratar do tema. Também apontam o impacto financeiro para implantar o modelo. O relator, ministro Luiz Fux, votou no sentido de tornar opcional a adoção do juiz das garantias, ficando a critério de cada tribunal estabelecer a implementação do modelo. Já o ministro Dias Toffoli entende que o juiz das garantias deve ser implementado de maneira obrigatória e nacional. Ele propôs um prazo de 12 meses para que entre em vigor. O ministro Cristiano Zanin também entende que o modelo é constitucional e deve ser obrigatória a implantação. Na retomada do julgamento, o ministro André Mendonça votou pela constitucionalidade do juiz das garantias, acompanhando em parte o voto do ministro Dias Toffoli. Em relação às alterações relacionadas à atuação do Ministério Público, Mendonça apresentou uma proposta. Esses desdobramentos do item 9, originariamente trazidos pelo ministro Dias Toffoli. Então, nesse sentido, o item 9, a minha proposição seria, em relação aos procedimentos já instaurados, quando o fato está sendo investigado apenas sob o âmbito criminal, ou havendo investigação de outra natureza, quando se tratar de um único promotor natural responsável pela investigação, de fato em tese definido como crime, cumulativamente nas esferas civil e penal, ou seja, o mesmo promotor natural tem atribuição para investigar tanto na esfera civil como na penal, ou quando só há uma investigação criminal a respeito daquele fato, a fixação do prazo de até 90 dias, contados da publicação da ata do julgamento, para os representantes do Ministério Público encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PIC e outros procedimentos de investigação, mesmo que de natureza não penal, que tenham por objeto fatos em tese definidos como crime, ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição. Na sequência, votou o ministro Alexandre de Moraes, entendendo ser legítima a implementação do novo modelo e que os tribunais vão precisar passar por uma reestruturação. Faço aqui uma separação. A norma de processo que fixou
esse novo sistema processual penal, é o juízo de garantias, isso é competência da União, e como essa norma será implementada, aí sim, como disse várias vezes o eminente ministro Luiz Fux, aí sim cada estado é obrigado, essa é a nossa divergência, cada estado é obrigado a instalar, mas cada estado vai analisar como, e a própria União também, no caso da Justiça Federal. Bom, a gente já antecipou, né, Gisele, que nós tivemos já na sessão seguinte da quinta-feira o fechamento de maioria por conta dos 6 votos pelo total de ministros que votaram, ainda faltam os outros ministros a votar. Então vamos fatiar o tema com relação especificamente a essa sessão da quarta-feira, porque até aqui nós tivemos votos de vários ministros e, como eu disse, juiz das garantias é um dos temas, mas há vários outros. E há votos divididos indo em direções específicas, tomando por base, como sempre, basicamente o voto do relator, o voto do ministro Dias Toffoli, que abre divergência em pontos específicos, e um fenômeno interessante que sempre acontece também, é muito comum. À medida que os ministros vão votando, os ministros que criaram aqueles votos base, divergência e voto do relator, eles podem ir adaptando o voto, aceitando sugestões e votos que estão sendo apresentados. E você vai fazendo uma construção que justifica, inclusive, esse grande número de sessões dedicadas a esse processo. Exatamente, Cadu. Nós vamos já para 10 sessões de julgamentos, né, na próxima semana, discutindo este tema que foi criado por uma lei de 2019, teve a sua aplicação suspensa por uma decisão liminar e agora ocupa as discussões do plenário do Supremo Tribunal Federal. A grande divergência que se tem é entre o voto do ministro Fux, que é o relator, e o ministro Dias Toffoli, quanto à implementação obrigatória e de forma nacional do Instituto Juiz das Garantias. O ministro Fux entende que essa legislação para tratar da implementação desse instituto, por ser de natureza procedimental e não processual, deveria ter partido da iniciativa legislativa, né, do Tribunal de Justiça, dos tribunais e não de uma lei específica da União propriamente dita. E essa é a grande divergência com o voto do ministro Dias Toffoli, que entende que é a União que deve tratar mesmo desse assunto por meio de uma legislação nacional. Então, o ministro Fux entende que isso deve ser aplicado devagar, aos poucos, conforme os tribunais vão se adequando. O ministro Dias Toffoli entende que não, a implementação deve se dar de forma nacional e que não há inconstitucionalidade formal. E aí a gente avança para alguns aspectos, como você falou, que acabam interferindo não só na questão do juiz das garantias que está sendo discutida, mas vários outros desdobramentos, Cadu. A exemplo do arquivamento dessas investigações, da importância de comunicação dessas investigações que forem abertas por integrantes do Ministério Público para o Poder Judiciário, de questões relacionadas a relaxamento de prisão e nulidade dessas investigações. Então, para alguns assuntos, nós já temos realmente a maioria formada. Eu posso citar o que eu acabei de mencionar a respeito da implementação nacional do juiz das garantias, que é aquele juiz que fiscaliza, né, a fase de investigação, que pode se dar tanto no inquérito policial, que é conduzido por uma autoridade policial, ou nos procedimentos de investigação que são abertos por membros do Ministério Público, chamados PICs, procedimentos de investigação criminal. Então, a grande divergência seria exatamente quanto à constitucionalidade e há também uma questão relacionada ao prazo, né, em que isso deve ser implementado. Alguns ministros já se manifestaram no sentido de que esse prazo, a gente tem 3 propostas, Cadu, uma de 12 meses prorrogáveis por mais 12, no caso do ministro Dias Toffoli. Tem o ministro que também votou no sentido de que sejam concedidos 18 meses, que foi o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Nunes Marques, que propõe um prazo de 36 meses para que esse juiz das garantias seja implementado. Mas a gente vai ter oportunidade de comentar mais alguns pontos em que foram discutidos. O André Mendonça faz uma consideração que, por enquanto, não foi muito aderida pelos integrantes da Corte, no sentido de que os procedimentos de investigação, quando se trata de ação civil, procedimentos de investigação envolvendo ilícitos civis, fossem
comunicados também aos promotores respectivos, que iria avaliar aí a necessidade de comunicação ao juiz. Mas, por enquanto, isso ainda não avançou. Você fez praticamente uma ementa a respeito do processo. Quem quiser em casa, basta voltar, dar o pause e ver novamente, porque vai verificar justamente o resumo que você fez exatamente a respeito dessas questões que estão em pleno processo de discussão. Ainda continua o julgamento, como vimos, e já adiantamos justamente nesse primeiro bloco que já há maioria formada em relação a grande parte do que já foi apresentado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas isso estará formado, na verdade, na sessão da quinta-feira, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no Plenárias. De volta com o Plenárias. A constitucionalidade do juiz das garantias e outros pontos do pacote anticrime segue em discussão no Supremo Tribunal Federal. Na sessão da quinta-feira, dia 17, o plenário formou maioria pela obrigatoriedade de implementação do modelo. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes concluiu o voto. Um dos pontos destacados foi em relação à alteração do procedimento de arquivamento de inquérito policial. Moraes propôs o seguinte: nos casos em que não há a personificação da vítima, principalmente nos crimes contra a administração pública, nos crimes contra a democracia, na nova lei de defesa da democracia, não há uma vítima. Nos crimes onde não há a possibilidade da aplicação do parágrafo 1º, onde não há uma vítima, nesses casos, a revisão deveria ser sempre obrigatória. Então, nos crimes contra a administração pública, nos crimes de defesa da democracia, nos crimes onde não existe uma vítima especificada, uma vítima determinada, onde a vítima é toda a sociedade, quem vai poder pedir a revisão? Não há essa previsão. Então, nós poderemos utilizar uma interpretação conforme como já existe na ação popular. Na sequência, votou o ministro Nunes Marques pela validade do juiz das garantias e propôs um prazo máximo de 36 meses para sua implantação. Sobre o prazo para a implementação do novo modelo, é provável que seja necessária a edição de leis em alguns estados para fazer os ajustes que se mostrem necessários, inclusive com a criação de cargos de juiz e de servidor. Certamente, também é indispensável um amplo levantamento acerca do estado atual da virtualização dos processos e dos sistemas de comunicação da Polícia, do Ministério Público, da Defensoria e da Advocacia com o Judiciário. Por último, mas não menos importante, será necessário deflagrar e concluir os processos de investidura dos juízes que cuidarão dessa temática. Nesse contexto, já adianto que acho bastante razoável a proposta trazida e até então consolidada pelo ministro Dias Toffoli, mas eu sugiro o prazo de 36 meses, prazo máximo, contados a partir da publicação da ata de julgamento, como razoável para que todas as autoridades competentes dos 3 poderes da República, em âmbito estadual e federal, possam ajustar os meios, prazos e procedimentos para a efetiva instituição do juiz das garantias nos termos propostos pela lei ora impugnada. Na sequência da sessão, votou o ministro Edson Fachin, seguindo a linha do voto do ministro Dias Toffoli pela constitucionalidade do juiz das garantias. Com isso, o plenário formou maioria pela implementação obrigatória do modelo, mas ainda há uma divergência sobre o prazo para entrar em vigor. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana. Ainda faltam votar os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Ou seja, o julgamento continua, o que significa, inclusive, Gisele, que, em princípio, nós temos uma maioria formada. Se o julgamento acabasse agora, já determinados pontos já estariam fechados. Mas, além de não haver pontos fechados, ainda tem aquela história, né? Outros votos serão apresentados, debates estão acontecendo, é um pleno processo, o avião está voando. Sim. Então, pode haver mudanças de rota, esse é um ponto específico. Inclusive, porque há debates ainda em relação a alguns pontos específicos. Vamos lá. Um deles é com relação ao arquivamento
do processo. Vamos primeiro nesse ponto, a gente prossegue depois. Vamos, Cadu. Como você mencionou, cada ministro, ao voltar, ele vai trazer alguma consideração que agrega à discussão e isso acaba sendo analisado pelos demais ministros. A gente vê muito isso em relação até ao voto do relator, que é o ministro Fux, no sentido de ir se ajustando às manifestações que foram proferidas depois pelo ministro Dias Toffoli, a exemplo, né, em que vários pontos do voto do ministro Dias Toffoli foram agregados ao voto do ministro relator e alguns votos também acabaram sendo integrados consequentemente. E essa construção do voto tem sido feita com a união mesmo de contribuições de cada um dos ministros. O ministro Alexandre de Moraes, a exemplo do que você acabou de mencionar, ele trouxe uma preocupação em relação ao arquivamento das investigações. Existe uma regra de que as investigações, atualmente, né, quando o Ministério Público, que é quem verifica se vai ou não promover a instauração de uma ação penal, ele pede o arquivamento, ele normalmente comunica isso ao magistrado e, se o magistrado não concordar, esse inconformismo, ele acaba sendo encaminhado para o chefe do Ministério Público, que tem a possibilidade ou de requerer novas diligências, ou de apresentar, consentir com aquele arquivamento ou determinar algum integrante do Ministério Público para promover a promoção da ação penal oferecendo a denúncia. A legislação, ela traz aí uma mudança e o ministro Alexandre de Moraes, ele entende o seguinte, que todas as vezes em que a vítima, ela for uma vítima identificada, cabe à vítima se manifestar, né, quanto a esta possibilidade de questionar esse arquivamento e que o juiz sairia de cena nesta circunstância. E quando a vítima fosse o próprio Estado, né, crimes em que a sociedade como um todo acaba sendo ali atingida, é considerada como a maior vítima, nesses casos, todas as situações de arquivamento, de investigação ou até mesmo de procedimentos de investigação criminal deveriam necessariamente se submeter a uma reavaliação dos chefes dos ministérios públicos. Então, embora isso pudesse até, inclusive, redundar numa maior demanda para, né, as instâncias superiores no âmbito do Ministério Público, ele entende que essa seria a melhor maneira, até para que se possa aí, diminuir essa interferência do magistrado quanto às questões de arquivamento e preservar a imparcialidade, que é o grande boom desta lei, que quando instituiu o juiz das garantias foi exatamente para preservar ainda mais a imparcialidade dos magistrados, na medida em que o propósito é que ele não se contamine com tudo aquilo que foi produzido na fase de investigação, que é a fase que antecede o processo. Justamente outros dois pontos. Há muitas coisas ainda em perspectiva de debate, mas eu vou já perguntar a respeito de duas especificamente para o nosso programa de hoje. Uma, a questão de oferecimento de denúncia ainda na fase do inquérito e também, como disse a Marta na reportagem, a questão sobre o prazo para a implementação do modelo. São dois pontos em debate. Legal. Vou começar pelo prazo, o prazo que nós temos assim, maioria formada pela implementação de forma obrigatória e nacional. Só que isso implica, né, em alguns ajustes nos órgãos mesmo do sistema de justiça, porque você, na verdade, traz aí a existência de um magistrado que vai atuar numa outra fase, né, que é essa fase que antecede. Então, os tribunais, eles de fato precisam de um período para se ajustarem a esta novidade legislativa após a análise do Supremo Tribunal Federal, já que tem sido questionada desde 2019. Então, a ideia, Cadu, é que o ministro Dias Toffoli propõe um prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses. Já o ministro Alexandre de Moraes propõe o prazo de 18 meses, sem qualquer possibilidade de prorrogação, e o ministro Nunes Marques veio com uma outra proposta de 36 meses como prazo final. Todos eles concordam que isso deve ser supervisionado e administrado pelo Conselho Nacional de Justiça. Em relação ao ponto que você tocou, que é também um ponto fundamental que se discute nesta lei que instituiu o pacote anticrime, é quanto ao recebimento da denúncia. Quem é que vai receber a denúncia diante dessa cisão de atribuições entre juízes? Se é o juiz das garantias ou o juiz que vai instruir ali o processo, ou seja, depois da ação penal apresentada e que vai
obviamente, proferir a sentença. A maioria que tem se formado é no sentido de que o juiz das garantias, ele atua até o oferecimento da denúncia, de tal forma que o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, se for o caso, deve ser feito pelo juiz da instrução processual, pelo juiz que vai julgar o processo. Já o ministro Edson Fachin, ele manteve a constitucionalidade desse dispositivo e aí, concluindo, portanto, que caberia ao juiz das garantias avaliar o recebimento ou a rejeição da denúncia que foi apresentada. Mas tudo isso ainda está passível de amadurecimento dentro do próprio plenário do STF. Continuamos acompanhando, na próxima semana tem mais. Tem mais notícia ainda sobre essa semana. O Museu do Supremo Tribunal Federal ganhou o nome do magistrado que trabalhou na corte por 18 anos e foi um defensor incansável dos valores democráticos. Ministro Sepúlveda pertence. A repórter Viviane Novaes acompanhou a cerimônia que marcou a homenagem. Um espaço com quase 1.000 metros quadrados e centenas de objetos que contam principalmente a história dos 130 anos do STF na era da República. O museu foi inaugurado em dezembro de 2021. Recebeu o nome de Museu do Supremo Tribunal Federal, mas agora passa a ser chamado de Museu Ministro Sepúlveda Pertence, uma homenagem ao magistrado que trabalhou na corte por 18 anos e faleceu no mês passado, aos 85 anos. Esse mineiro de Sabará é considerado um dos maiores juristas brasileiros. Foi também professor e advogado, procurador-geral da República, presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. No Supremo, ele construiu a reputação de incansável defensor dos valores democráticos. O ministro participou ativamente da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição de 1988. Sempre foi visto como um magistrado com capacidade de articulação nos bastidores e com grande influência em julgamentos importantes. Nesta cerimônia, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, os filhos e netos de Pertence descerraram a placa com o novo nome do museu. Aqui estavam ministros e ex-ministros da corte, presidentes de tribunais superiores, advogados. Rosa Weber lembrou as qualidades de Sepúlveda Pertence. Um ser humano ímpar, um jurista emérito, um democrata corajoso, de cultura jurídica e talento absolutamente diferenciados. O ministro Sepúlveda Pertence abrilhantou por muitos anos esta casa como ministro e como presidente. A ministra Carmen Lúcia contou sobre a vida do ministro desde a infância até a carreira de professor, advogado e magistrado. Pela sua palavra, o bom juiz faz a justiça falar. Pela voz do ministro Sepúlveda Pertence, o Brasil ouviu a voz da justiça muitas vezes. Como advogado, que honrou sobremaneira o juramento feito de defender a justiça e o direito, o ministro lutou sempre pela democracia no Conselho Federal da Ordem dos Advogados, onde atuou na direção, inclusive. Como membro do Ministério Público, desenhado atualmente em arquitetura saída de sua prancha mental articulada e nobre. E como juiz constitucional desta casa, onde afirmou suas posições, sem perder o humor refinado e audacioso com que se expressava nos debates. O Brasil foi sua causa, a justiça brasileira, sua casa. O filho do ministro, Evandro Pertence, falou em nome da família. José Paulo Sepúlveda Pertence seguirá eternizado na lembrança da pessoa valorosa, humanista e carinhosa que ele sempre foi, em sua consistente jurisprudência, em seu compromisso com as garantias individuais e agora nomeando o Museu do Supremo Tribunal Federal. A edição de hoje fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça, no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Isso mesmo, Cadu. Inclusive, quem tiver curiosidade pode ir lá na pauta do Supremo Tribunal Federal, que está disponível no site, e aí já ter acesso a tudo que vai ser julgado na próxima semana, para além do juiz das garantias. E lembrando ainda também que nós temos a análise relacionada a esse julgamento da semana no podcast Supremo na Semana. É isso aí, estarei lá, inclusive, comentando.
E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso arroba é @Rádio e TV Justiça. Como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco aqui, na TV Justiça.